meia-noite e 15 de sábado para domingo. Eu acabei só conseguindo falar com vocês agora, porque de domingo, geralmente, eu tô tendo vários compromissos, porque tem o grupo de leitura do Caio, o grupo de estudos de Caliban e a Bruxa, e também é o dia que eu costumo gravar meu podcast, é tipo o dia de gravações e de videochamadas. Então eu tento resolver tudo agora. E amanhã ainda vai ter o sprint no Twitter, que quem vai comandar sou eu. Então vai ser um dia bem cheio. E aí eu peguei hoje pra fazer coisas que eu precisava fazer. Por exemplo, eu precisava tirar uma foto pro desafio da pantufa da Samantha. E aí eu aproveitei hoje pra tirar a foto, por mais que ela vá sair na segunda. Porque eu não sei se segunda eu vou conseguir parar pra fazer isso em algum momento. E aí eu também fiz um pouco do meu freela. Eu editei o vlog da semana passada, que ficou gigante. Eu preciso falar um pouquinho menos no vlog dessa semana. Eu já tô vendo que eu não vou começar bem. Espero que vocês gostem, mas também, né, vocês que lutem. Eu gravei, deu trabalho, ficar juntando tudo aqueles pedacinhos. Tá subindo até agora. Eu coloquei, era tipo 2 da tarde pra subir, 3 da tarde, tá em 25% ainda. Mas de madrugada eu vou colocar o computador mais perto do modem pra ver se vai mais rápido. Enfim. E aí, durante o dia, eu consegui ler um pouquinho do Ovelhas Negras, do Caio Fernando Abreu. Eu li 20 páginas, exatamente. Então, eu tô preparadíssima pra conversar amanhã com a galera. Eu tinha ficado meio desanimada com esse livro, porque o primeiro conto é muito ruim. Porque, assim, o Caio decide reunir nesse livro contos dele que não foram publicados em livros. Então, tipo, o primeiro conto dele é um conto dele, tipo, com 13 anos, 14 anos, uma coisa assim. E aí depois são, tipo, o primeiro conto dele publicado em revista e tal. Só que eu achei que todos iam ser meio mais ou menos, porque, tipo, talvez não tenham passado no critério, assim, de entrar num livro. Só que depois você vê que não, assim, que tem vários motivos, sabe? Tem um que o Caio fala que era muito curto e aí eles não conseguiram encaixar no livro. E ele vai... Cada conto tem antes uma explicação de onde estava esse conto e tal. E teve contos que eu até gostei bastante. Então, me reanimou a terminar. E, assim, é foda, né? Porque aqui tem 6 livros... mais os contos extras dele, que foram publicados em jornais e revistas, mais textos extras. Terminando, agora onde eu tô em 75% do volume, né? E terminando esse livro, então, ainda vai ter mais umas 80 páginas pra ler, depois a referência bibliográfica. Só que é foda você desistir em 75% de um livro de 700 páginas, né? Até porque, tipo, você vai guardar no estante ele, assim, sem terminar, você vai pular, então é meio que te força a ler, né? É meio estranho. Mas eu não teria continuado, talvez, se não fosse o Paulo do Landuarte insistir comigo. Falar, ai, mas você lê rapidinho. E realmente, eu demorei muito tempo pra ler o primeiro conto, mas depois eu peguei em alguns minutos e li aqui. Depois eu li este artigo aqui, Vivendo de Amor, por Bell Hooks. Eu preciso ver de onde que é, porque eu vou gravar amanhã com a Trisha, do canal Reticências. Faz tempo que ela não grava, mas a gente se conheceu por causa do YouTube. E eu vou gravar pro podcast com ela. E ela mandou esse texto de referência, então eu estava lendo. Eu tô conversando com ela agora no WhatsApp pra definir exatamente o tema, as referências que a gente vai usar, pra ficar tudo bem compartilhadinho, tudo arrumadinho. Durante a live eu comecei a fazer a minha unha, e eu não terminei, eu só fiz uma mão. Eu não costumo pintar as duas mãos de uma vez, porque, tipo, se eu preciso alguma coisa, tipo, abrir um zíper, que é uma coisa que é bem pequena, assim, minuciosa, e eu tô com as duas mãos feitas, eu não consigo fazer. Então, geralmente, eu faço uma, espero secar e faço a outra. Só que já secou essa aqui, eu não passei ainda o extra brilho, e eu tenho que fazer essa aqui. Esse esmalte que eu tô usando é o Venice Mint da Dylos. Eu gosto bastante da Dylos porque o esmalte fica bastante tempo na unha e porque eles têm muitos esmaltes veganos. Eu tento comprar, esse aqui, por exemplo, é vegano. Os esmaltes mais clarinhos da Dylos precisam geralmente de 3 mãos, mas esse aqui é uma exceção. Eu passei 2 e ficou super bonitinho. Inclusive, eu tô ficando muito orgulhosa que eu tô conseguindo cuidar da minha unha e tô usando uns negocinhos lá, tipo esse aqui da Impala, que é a base fortalecedora, pra ela poder não dobrar facilmente, quebrar e ir embora. Eu tenho que lixar e deixar tudo baixinho de novo. Só que sempre tem, né, um tempo de cada unha de pegar isso. Então, por exemplo, se vocês olharem, tipo, os dedinhos e os dedões são os primeiros, né? Porque eles batem menos, quebram menos. Ano passado eu cheguei a usar unha de gel um tempo, não sei se vocês lembram, principalmente quem me seguia no Instagram, porque ela ficou grande do nada, mas quebrava e eu ficava muito com medo. Teve uma amiga minha que se machucou. Eu sei que, tipo, fazer bonitinho e tudo mais, só que eu sou uma pessoa bruta. Então, por exemplo, fui para a festa de final de ano do meu trabalho com amigos pra uma chácara.
Aí a gente tava bebendo e falou, não, vamos jogar queimada. E aí eu entrei na piscina, depois de ter bebido, pra jogar queimada com aquela unha. E, tipo, empurrei gente, peguei bola e tal. E teve uma hora claramente, assim, que, tipo, eu fui pegar a bola. E aí, quando a bola caiu, assim, na água que eu bati, eu vi, tipo, unha minha caindo, sabe? Tipo, a unha não, né? O gel caindo. Então eu percebi que eu sou bruta demais pra esse tipo de coisa. E eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes você machuca a raiz da unha com esse tipo de unha. Enfim, depois disso, nos sprints, eu me perdi completamente na unha. Eu peguei esse livro aqui, O Cotidiano da Mariana Travassos, pra ler. Esse aqui foi o livro que vocês escolheram no meu vídeo de TBR. E eu li até a página 34, ele começa na 9, então são 25 páginas. Eu li uns 5 contos aqui e eu tô gostando muitíssimo, muitíssimo mesmo. Eu acho que existe uma aura muito parecida. Eu tô começando a entender meio que isso talvez como uma... como se fossem características próprias da literatura argentina, porque eu consigo ver aqui traços de Silvino Campo, traços de Mariana Henriques. Então talvez sejam características da literatura argentina contemporânea. Eu até tenho conversado com a Lua, da Abstração Coletiva, sobre isso, porque ela leu esse livro, ela fez uma resenha, ela me indicou muito, e eu fui lá dizer pra ela que eu gostei mesmo. Eu tenho feito várias anotações nele, anotando conto a conto que eu acho, porque os contos são curtos, e eu não sei exatamente como eu vou elaborar isso, mas estou gostando muito e eu vou seguir lendo ele agora. Eu acabei de fazer uma pipoca, porque claramente eu vou ficar acordada bastante. Tá acabando a pipoca. Eu vou ler mais um pouco, vou continuar fazendo meu freela e vou ver... Tem um filme que vai ter live amanhã no Primeiro Plano. Não sei se vocês lembram que eu fiz uma maratona semana passada. Agora vai ter uma live sobre um filme que tem no Look, que é aquele aplicativo de filmes que tem o Festival Varilu e tudo mais. E é um filme LGBT, esqueci o nome, mas aí quando eu for assistir eu falo pra vocês. E eu não sei se eu assisto hoje à noite ou se eu assisto amanhã de manhã, porque no horário que ele propôs, eu vou estar gravando com a Trisha. Então a minha ideia é tentar assistir a live depois. Vamos ver como vai ser isso. Ufa, então é isso. Volta aqui em algum momento, não sei como, não sei quando. Me perdoem por só vir de madrugada aqui. Mas como diz o meme, eu não durmo, então é isso. Um beijo, até daqui a pouco. Boa noite, gente, tudo bom? São 11h30 da noite, é domingo. Eu acabei ficando enrolado o dia inteiro com o meu freela e com um vídeo meu que eu tava editando, que eu ainda não consegui exportar, não sei qual é o problema que tá dando. Então eu acabei lendo bem pouco. Esse livro que eu comecei ontem, e graças a esses sprints no Twitter que eu acabei puxando, cheguei na página 62. A minha ideia é ler até meia-noite, pelo menos, porque eu não li muito, e aí a gente dá uma melhoradinha no número de páginas lidas hoje, né? Olha só quem veio participar aqui no meio da bagunça. Tá tudo bagunçado aqui na cama, cheio de ursinho, de cobertor. Finalmente o inverno chegou na minha maratona. Eu tô gostando bastante desse livro de contos, acho que de alguma forma existe uma aura contemporânea argentina que se assemelha às coisas que perdemos no fogo, mas eu acho que é uma narrativa muito mais cerebral, digamos assim, e muito menos de terror. Eu não sei exatamente como elaborar isso ainda. Eu vi 2 resenhas interessantes sobre esse livro, uma da Luana, da Abstração Coletiva, e uma do Ivandro Menezes, que eu vi no Scooby, mas não sei se ele postou no Instagram. E elas são opostas, no sentido de que cada um escolheu um foco diferente para unir esses contos. Eu achei isso genial. Meu gato tá ali de guardião da minha leitura, então vou ler mais esses 15 minutinhos, 25 minutinhos até meia-noite. Depois eu vou voltar pro freela e ver o que aconteceu com o meu vídeo, ver se eu consigo exportar. Se você tá vendo esse vídeo no dia que saiu ou depois, né? Na verdade, vocês só podem ver nesse caso, né? Vocês não tem como invadir meu celular. Vocês já devem ter acesso ao vídeo de Fabia e o Caos, que é esse vídeo que tá dando errado. Então dei uma olhadinha lá pra compensar esse trabalho. Boa noite, gente.
tudo bem? Lembrei de vir aqui falar com vocês durante o dia. São 3h30 da tarde, tô esperando aqui a resposta do meu chefe com relação a algumas coisas do trabalho. Então aproveitei essa brechinha pra falar com vocês. Não sei se tá dando pra ver aí, mas eu pareço o Rudolph, porque atacou a minha rinite hoje. Até por isso que eu tô com esse lencinho aqui do lado. Eu mostrei pra vocês no videozinho anterior, né? O meu espaço aqui, essas estantes de baixo, minhas baguncinhas, o lugar que eu trabalho pra ficar bonitinho, né? E vim falar com vocês sobre algumas coisas, sobre as leituras. Eu sempre esqueço alguma coisa pra trás. Eu tô lendo O Cotidiano, da Mariana Travassos, e estou completamente apaixonada por essa autora. Por favor, leiam, sério, leiam. Eu tô na página 70 de um total de 103, se eu não me engano. Vou ler aqui rapidinho. Então eu devo terminar hoje à noite, sem falta. Depois disso, eu queria comentar com vocês que no domingo teve o encontro desse livro. Eu não consegui ler, eu li muito pouco no final de semana por causa de um freela. Eu tô terminando esse freela agora, eu entrego o último arquivo hoje à noite. Eu vou ter algumas reuniões, mas aí não me toma tempo de leitura. Como é um freela ligado a ler, quando eu termino ele, eu não quero pegar outras coisas, entende? Fazer as reuniões desse freela não vai modificar minha leitura. Então, acho que eu volto a ler como eu tava lendo no começo da semana passada, o que seria bem massa pra conseguir concluir alguns desafios. Então, esse aqui eu não vou ler. Eu tinha comentado com ele que dá alguma satisfação, mas ainda continua com uma prioridade. Depois, eu queria começar o último livro que eu... Assim, eu fiz uma TBR em vídeo, e aí eu percebi que quando eu postei a TBR no Instagram, eu esqueci de um livro. Então, assim, o último livro que falta pra eu concluir a TBR do Instagram é A Cabeça do Santo, da Socorro Cioli. Ela cumpre o desafio do Edu do Lucky Fischels, que é um livro sobre realismo fantástico. E eu percebi que também cumpre o desafio do Luago nos livros, porque é um livro que te traz uma memória afetiva, te lembra alguém. E esse livro foi um presente do Hilário, do Leitura de Cabeceira. E eu achei muito legal porque ele falou que ele estava sendo zoado por causa do presente que ele fez pra mim. E foi porque ele ficou correndo atrás do Socorro Cioli numa feira literária pra conseguir o autógrafo pra mim. E aqui dentro também, como vocês podem ver, tem uma cartinha que ele mandou. Foi o presente dele do ano passado, no meu aniversário. Eu fiquei muito contente com esse presente. É um livro daqueles que a gente sempre quis ler e nunca comprou, sabe? E ele tem uma capa linda, ó, embaixo da jacket. Eu não sei se vocês que não leram já viram, né? É o tipo de coisa que às vezes a gente não vê, mas é lindíssimo. Esse aqui vai ser a próxima leitura que eu vou começar. E eu também combinei com a Tati, minha amiga do Instagram, na contracapa, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, de ler esse livro juntas. A gente fez um cronogramazinho, então eu tenho que ler um pedacinho dele. A minha ideia é fazer igual eu fazia com o Luca. Eu leio até a meta aqui, e aí o resto que eu tiver com vontade de ler, eu vou pros outros livros. Na teoria, a gente começa hoje. Esse livro aqui, ele cumpre o desafio do Dan, de um livro de ficção científica de qualquer gênero, de qualquer tipo. Eu não pretendo terminar ele, porque o nosso cronograma vai até terça ou quarta da semana que vem, se eu não me engano. Esse livro aqui tem 280 páginas, mas eu e a Tati fizemos um cronograma bem levinho pra não ter chance de ninguém flopar. Eu ia falar mais alguma coisa. É verdade. Ontem Geek Freak anunciou pra galera aí que vamos ter um dia mais da maratona, né? Vamos ter uma super live das 3 às 3 no sábado. Eu vou fazer a minha contribuição lá no canal da Melina Souza, do Tea with Mel. E vai ser... Minha live vai ser a última, que é chamada Festa do Pijama, da meia-noite às 3. E eu tinha combinado... Tinha proposto ler a trilogia de Laços, Lições e Lembranças pro desafio da Sam, né, da Samantha Bell, que é o desafio da Pantufa, de ler um livro ou HQ que traga um quentinho no coração. Então eu tô pensando em deixar mais pro final de semana, talvez até concluir essa leitura na live mesmo, porque vai ser bastante tarde, então uma leitura de quadrinho pode ser mais interessante do que ler literatura. Não que eu não esteja lendo de noite, mas é diferente quando a gente tá na live e a gente tá conversando com as pessoas, e aí acaba que você fica mais disperso, né? Então, 3 da manhã, com pessoas me assistindo, imagina, né? E aí, só pra concluir, eu queria fazer um comentário pra quem assistiu a live lá no canal da André do Fundo Falso e viram o meu gato atrás de mim aqui, assim, parecendo um papagaio de pirata. Vocês viram ele aqui atrás, na minha cama. A cama fica desse lado aqui, só se vocês não entenderam, né? Eu fui pra lá, voltei e vim pra cá pra mostrar meu gato.
ele fica atrás de mim o dia inteiro enquanto eu trabalho. Eu já falei no Twitter que quando acabar a quarentena eu vou ter que levar esse gato na bolsa igual a El faz com o pincher dela em Legalmente Loira. Mas é isso, gente, não vou ficar me estendendo porque estava vendo o vlog da semana passada, deu 40 minutos. Ficou gostoso de assistir, mas ficou longo. Então vou me controlar aí, porque dessa vez, tem um dia a mais. É isso, beijo, até a próxima. Viram aí descendo de elevador, de máscara, eu fui buscar esse pedido que eu fiz. Eu comprei diretamente na editora Dublinense, né? O selinho aqui da Não Editora. A Não Editora é um selo da editora Dublinense. Esse livro aqui, Não Se Pode Morar nos Olhos de um Gato, da Ana Margarida de Carvalho. Vencedor de vários prêmios, como vocês podem ver. Literatura portuguesa. Mini calhamacinho da coleção Gira, que é a literatura de língua portuguesa dentro da editora Dublinense, coleção Gira, olha que bonito. Esse aqui eu vou ler com amigos meus, Paulo Lanes e a Lê, do Literale Blog. O Paulo é do Lendo Arte, lá no Instagram. E esse aqui, fim de festa, eu já queria fazer há tempo. E aí eu aproveitei a compra para trazer ele. Esse aqui é um livro de contos, né? A Renata Wolff é uma autora nacional. Olha que lindo esse livro. E esse livro aqui foi finalista do Jabuti no mesmo ano em que a Natália Borges Polesso ganhou com a Amora. Então, eu fiquei muito curiosa e eu só vi gente falando muito bem dele. Olha que gracinha esse risquinho aqui no canto, no começo de cada conto. Fiquei muito curiosa para ler e espero pegar em breve. 2 mulheres aí, então, uma portuguesa e uma brasileira pra gente ler. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira. Eu vim falar com vocês enquanto eu faço algumas coisas aqui no meu horário de almoço. O sol tá batendo aqui, por favor, ignorem. Eu vou passar o creme de pentear no meu cabelo e essa máscara de argila preta. Não é aquelas peel-off que arranca a pele inteira. Apesar de que eu gosto muito daquelas peel-off, mas eu tento evitar porque eu sei que elas são agressivas, né? Queria falar com vocês sobre as leituras que eu fiz. E aí eu também queria fazer essas coisas que eu preciso fazer, na verdade. E aí eu lembrei que a Samantha Bell, lançou ontem o blog dela de leitura e tem uma foto dela na capa de máscara. E eu falei, poxa, por que eu não faço isso então? Faço o vlog enquanto eu vou fazendo as minhas coisas. Até porque eu sempre me confundo muito o que eu falei aqui e o que eu falei nos stories. Então eu sempre tenho que dar uma olhadinha. Mas eu sei que nem aqui nem lá eu falei muito da história dos livros que eu tô lendo. Até porque um deles eu acabei lendo mais hoje de manhã, no café da manhã, pra terminar, né, a parte que eu tinha me proposto a ler com uma amiga minha, que é a Tati. Então, vamos lá. Ontem eu acabei lendo, então, a primeira parte do A Cabeça do Santo, que vai até a página 67, se eu não me engano. A Cabeça do Santo é um livro regionalista que foi criado numa como chama? Num curso de escrita criativa que a Socorro Racioli fez com Gabriel Garcia Marques, ou seja, né, bebeu ali daquela fonte. Se eu não me engano, é o único livro da Socorro adulto publicado no Brasil, mas ela tem alguns livros infantis. E ele conta a história de um homem que o seu pai abandonou ele quando ele ainda estava na barriga da mãe. Ele cresce sem o pai e a família dele tem um histórico de que as mulheres sabem o dia que vão morrer. Mas elas sempre guardam esse segredo e contam só quando chega bem perto, como uma forma de se despedir. E aí quando a mãe dele se despede, fala pra ele procurar o pai. E ele vai, mas quando ele chega na cidade, a avó dele atende e fala: você precisa de um banho, precisa de água e comida. Vai em tal lugar que daqui a pouco vai começar a chover e você dorme lá. E manda ele dormir no meio do mato, assim, né? Ele fica puto, ele tem meio que um desejo de matar esse pai, né? Tá piorando esse negócio do som, né? Vou ter que dar uma diminuidinha aqui, senão vai ficar pior ainda pra vocês verem. Acho que assim tá bom. Pronto. Nossa, bem melhor. E aí o que acontece? Ele vai nesse lugar que a avó indica, meio desacreditado, né? Porque a mãe dele disse que a avó dele é uma ótima pessoa, apesar do que o pai dele fez. E quando ele chega lá, é uma cabeça de um santo. E quando ele chega lá, ele consegue ouvir rezas de mulheres, só que as mulheres não estão rezando ao redor dele. E aí ele se encontra com um menino, que é o Francisco, o nome do personagem principal é Samuel. Ele se encontra com o Francisco, e o Francisco, ele vai na cabeça do santo, eu achei isso muito genial. Ele pega com os caminhoneiros da cidade
umas revistas pornográficas. E aí ele vai olhar essas revistas, né? E fazer o que tem que fazer com elas. Deixar assim, né? Porque eu não sei se desmonetiza o vídeo. Nessa cabeça do santo, que é muito interessante, porque joga com uma ideia de conflito, né? Entre o que é sagrado e o que é profano já desde o início, né? E aí eles se conhecem ali e decidem fazer um esquemão, assim, de utilizar essas rezas para Santo Antônio como algo que eles podem ganhar dinheiro. Então eles começam ali para instaurar o boato de que eles têm o conhecimento do santo, que eles conversam com o santo, né, esse Samuel, arranjando o casamento de uma personagem que chama Madeinusa, né, que é tipo Made in USA, só que tudo junto e aportuguesado, com o médico ali da região, né, ela é apaixonada, eles arranjam isso, e o Samuel fica então conhecido como o cara que entra em contato com o santo. Eu achei isso bem interessante. Agora vai se desenvolver mais a história, claro que tem muitas outras questões, tem um debate ali regionalista, uma questão de questões morais e religiosas, porque quando essa cabeça do santo caiu, eles começaram a considerar que era uma maldição, e aí foi proibido todo tipo de reza para Santo Antônio. Mas quando o Samuel chega ali, ele descobre que, apesar de na boca miúda se criticar o santo, na prática o pessoal ali rezava e muito pra ele. Eu tô fazendo bem devagarzinho essa máscara, porque eu nunca passei assim, conversando. E aquela coisa, né, de falar em mascar chiclete, às vezes é difícil. E aí depois eu comecei a ler O Imitador de Homens, do Walter Tevis. Eu li o folderzinho que a Rádio Londres mandou, e eu não tinha me ligado que ele também é o autor de O Homem que Caiu na Terra, que é um livro que foi publicado pela Darkside lá nos primórdios, aquele início de Darkside em que praticamente todos os livros deles eram livros que deram origem a adaptações cinematográficas. Acho que foi, assim, a época que mais o catálogo da Darkside me entusiasmou. Inclusive, esse O Homem que Caiu na Terra, ele é um filme que eu sempre quis ver. Eu tive uma fase muito David Bowie. Quando eu era mais nova, o meu toque do celular era Rebel Rebel. Então eu achava que eu era super transgressora ouvindo David Bowie. E eu queria ver os filmes dele por causa disso. Eu vi alguns, né? Mas O Homem que Caiu na Terra eu nunca vi e queria ler o livro. Só que eu nunca comprei, assim. E aí meio que deu uma voltada nessa ideia. Segundo livro que eu leio do Clube da Rádio, e que me dá vontade de ler o outro livro do autor, né? O primeiro foi O É Difícil Ser Deus, que eu acabei lendo Piquenique na Estrada, logo em seguida que eu já tinha em casa, e agora é esse. Só que eu comecei a ler o Imitador de Homens, né? E ele traz muitos debates interessantes, mas pra mim o principal é o seguinte: as pessoas nesse universo distópico, eles não leem. Então eles não têm, na verdade, acesso à linguagem. E pra mim, a elaboração de sentimentos, a elaboração de algumas demandas, elas perpassam a linguagem, né? Eu não posso exigir comida se eu não sei dizer comida. Eu não posso dizer que eu quero respeito se a palavra respeito não existe. Como explicar para o outro, né? É um conceito abstrato de respeito, por exemplo. Então você acaba suprimindo demandas coletivas quando você impede esse acesso à linguagem. E aí a história é contada. Primeiro, pelo menos a gente tem 2 personagens até agora, eu tô na página 40, que é eu vou chamar de Spot, que eu não sei falar o nome dele inteiro, que é um nome complicadinho, e o Bentley. E aí o Spot é um robô tipo 9, que foi construído a partir de tecidos orgânicos, né? Uma grande referência ali a Frankenstein, da Mary Shelley, também é referenciado no folder, né? Essa inspiração do Walter Tevis. E aí a gente tem o quê? A gente tem um personagem que é um robô e que ele lida com partes do sentimento humano que foi colocado dentro da cabeça dele, porque as memórias foram suprimidas, mas algumas sensações permanecem, e todos os outros robôs que foram criados dessa forma, que foram clonados a partir da mesma mente, se suicidaram, e esse robô tem ímpetos suicidas. E talvez agora meu vídeo tenha sido desmonetizado, mas enfim. E aí a gente tem... tá acabando a bateria. E a gente tem o Bentley, que é um ser humano que aprende a ler e tá, então, documentando as experiências dele a partir da descoberta da leitura.
E a gente vê como o simples fato dele entender o conceito de família causa um questionamento que é perigoso para o sistema. Então, são livros que possibilitam, são ações que possibilitam transgressões, né? Então, tentando mostrar aqui, sem sujar o livro de máscara, esse é o do Walter Teves, e eu sujei de máscara o corte do Cabeça do Santo já. Aqui, ó. Cabeça do Santo. Sujei o corte, mas vai dar tudo certo. E ontem vocês viram um trechinho meu lendo de madrugada, tá tudo melecado. E eu tava comendo essas bolachinhas aqui, são bolachinhas de gengibre com canela, que uma moça aqui do prédio vende. Eu sempre pego de diferentes sabores, e é sempre uma delícia tomar com chá ou junto com as leituras, assim. E super dura, e eu recomendo muito. Deve ter super fácil uns tutoriais na internet, eu que sou muito cabaça pra cozinha. Mas é isso, volto com vocês em outro momento. Hoje à noite tem uma live com o Tavares, que é o autor de Ainda que a Terra se Abra. Então, isso vai comprometer um pouco da minha noite. Eu também tenho alguns compromissos para realizar à noite, fora do horário de trabalho, né? Que são coisas externas, assim. Mas espero ler bastante ainda hoje também. Eu queria terminar a Cabeça do Santo, pra ser sincera, porque parece que as outras partes são bem curtinhas. A diagramação é tranquila, sabe? Os capítulos são curtos, tem muito espaço em branco. Vamos ver como vai ser. Então, até a próxima. Boa noite, gente. Acho que é a primeira vez que eu gravo nesse ângulo. Tô muito surpresa de que não tá mais estranho do que eu imaginava. Mas agora são 11 horas. Eu acabei de sair da live com o Rodrigo Tavares, que é o autor, entre outros livros de Ainda que a Terra se Abra, que tá resenhado aqui no canal. A gente acabou fazendo 2 horas de live porque o papo rendeu muito. Ficou salvo lá no Instagram, caso vocês queiram ver. E aí agora, eu queria muito, muito mesmo ler mais deste livro aqui, que é A Cabeça do Santo. Eu não sei, eu não vou conseguir ver nessa posição, porque eu tô deitada na cama claramente, porque foi o primeiro momento do dia que eu consegui sair da cadeira, que eu fiquei trabalhando o dia todo. E esse livro aqui eu já passei da página 120, se eu não me engano. Tô terminando a terceira parte, ele tem 160 páginas, tá bem legal. Então eu vou dar uma esforçadinha pra ler um pouquinho mais ele. E depois vou tentar voltar pro Imitador de Homens, porque eu tô lendo com a Tati também um capítulo por dia. Ela já leu o segundo e eu não. Mas é isso. Mulheres cansadas, deitadas em suas camas, de maquiagem e considerando o quanto vale a pena levantar. Nunca, nunca duvidei de que isso aconteceu o resto da minha vida. Mas, inclusive, olha só quem voltaram, os meus piercings. Eu não sei se eu tinha comentado com vocês, mas já que eu tô compartilhando essas coisas de um jeito bem aleatório aqui, eu tinha ficado com uma crise de rinite, deixei meu nariz inteiro machucado, e aí os piercings estavam me machucando. Eu coloquei hoje pra live, mas eu percebi que não tá mais. Então eu posso voltar a sentir meu nariz normal, porque eu acho que ele fica estranho sem piercing, de tanto que eu tô acostumada. Muitos anos. Mas é isso, gente. Deixa eu ir lá, aproveitar e tentar ler antes da meia-noite um pedacinho aqui. Pelo menos essas últimas 15 páginas da terceira parte. Beijo. Boa noite, gente. Tudo bem? Agora é sexta-feira de noite, é quase meia-noite. Eu não falei com vocês antes porque eu tive uma semana muito conturbada, principalmente porque a minha internet parou de funcionar e eu tenho que trabalhar de casa, então eu fiquei surtada tentando resolver isso e não resolvi. Aqui talvez esteja a parte da minha casa que vocês nunca viram. Meu notebook, a televisão, a mesa, tem um ventilador ali embaixo que eu preciso guardar no armário, as minhas bagunças e a estante, ó, a máquina de escrever, a estante lá de cima. Enfim, eu acabei de sair da live do canal da Thaís, do pronome interrogativo, e eu preciso tirar essa maquiagem, então eu vou aproveitar pra falar com vocês sobre as leituras que eu fiz e que eu não conversei com vocês. Se eu não me engano, a última vez que eu falei com vocês foi um pouquinho antes de terminar A Cabeça do Santo. Jogando aqui pro canto. A Cabeça do Santo, então, é um livro que eu li pro desafio de literatura fantástica. E assim, é um livro encantador, encantador mesmo.
tem uma narrativa super envolvente, tem uma perspectiva do Nordeste, assim, muito legal, porque eu acho que ela sai de uma romantização regionalista, de trazer como a realidade do sertão ou algo assim, que claro, tem seu valor, mas eu acho que não é a única perspectiva que a gente precisa ver desses espaços, né? E passa mais por uma exploração das mitologias mesmo, das mitos e lendas locais, né? Eu acho que esse é um grande mérito da literatura fantástica, né? Porque ele dá vida a esses espaços. E a Cabeça do Santo realmente existiu. Eu não sei se vocês já viram a Socorro Racioli falar sobre ele, mas a Socorro Racioli escreveu esse livro, então, num clube de escrita criativa com o Gabriel Garcia Marques. E ela apresentou para o Gabriel Garcia Marques essa história da cabeça e ele não acreditava que existia uma cabeça de um santo vazia, caída em uma cidade ali. Que eu não lembro agora se é Canindé e tal, porque tem duas cidades que têm nomes muito parecidos. Inclusive, achei muito curioso que todos os episódios, todos os capítulos desse livro começam com C. Então é cabeça, cachaça, Canindé, sabe? É tudo assim. E a história basicamente é de um homem que o pai dele abandonou ele na infância, e aí a família dele, as mulheres todas, elas sempre sabem quando vão morrer, elas guardam um segredo e contam um pouquinho antes, tipo na semana em que vão morrer, só pra se despedir mesmo dos familiares. E aí a mãe dele conta que vai morrer e pede pra ele encarecidamente que procure pelo pai que abandonou ele, e ele vai atrás desse pai. E quando ele chega na cidade, ele não encontra, mas ele começa a ouvir, ele começa a dormir dentro da cabeça desse santo e começa a ouvir as vozes que estão rezando pro santo na cidade. E começa então meio que uma história de casamenteiro, mas é claro que isso vai ser transgredido em algum momento. Eu amei demais e eu recomendo muito que vocês leiam. É um livro pequeno, de 100 e poucas páginas. Tipo, acho que dá umas 150, 160, uma coisa assim. Aí eu comecei a ler O Imitador de Homens. O Imitador de Homens é uma ficção científica, uma distopia. Tô lendo pro desafio do Café com Dan. E se passa num lugar onde não tem leitura. Ninguém aprendeu a ler, então as pessoas não têm acesso a conceitos como família, amizade, amor. E quando você não sabe o nome do conceito, você não pode lutar por ele. Então as pessoas não sentem amor, elas não sentem empatia, elas não têm família. E aí a história vai focar em um homem que aprende a escrever e conhece uma garota e começa a ensinar ela a ler. Esse livro acaba tendo vários estereótipos, vários clichês de ficção científica, como a mulher transgressora, que apresenta ao homem esse fruto transgressor, né? No caso do Imitador de Homens, eu achei interessante porque ela realmente dá um fruto para ele. Então, de certa forma, o Walter Tevis aqui solidificou esse mito que eu já vi com a Júlia de 84, em Admirável Mundo Novo, em Fahrenheit 451. E é interessante perceber que esses homens, que muitas vezes são bastante machistas nas suas histórias, conseguem enxergar a mulher como esse potencial transgressor da sociedade opressora, né? É interessante isso. Acho que deve ter alguém que deve ter feito uma tese, porque não é possível. Muito interessante esse assunto. E aí, durante essa live, eu li mais um pouquinho, tô lendo com a minha amiga Tati, então eu tô lendo aos poucos. Eu tô um pouquinho atrasada, então depois desse vídeo eu vou continuar lendo pra tentar acompanhar ela. Durante a live eu comecei a releitura de Laços. Eu tô lendo esse livro pro Desafio da Samantha, que ela é um... Ai, gente. Tô lendo esse livro pro Desafio da Samantha, que ela é um livro que dê quentinho no coração. Olha eu ali. E eu já tinha lido no ano passado, mas como eu quero ler a trilogia inteira do Laços, eu vou ler desde o começo. Eu comecei a ler, li 30 páginas agora na live. Provavelmente eu vou ler O Imitador de Homens e ele agora à noite, terminar ele e chegar na próxima meta do Imitador de Homens que eu combinei com a Tati. Eu fico vendo meu cabelo aqui, eu fico muito confusa de pra onde olhar, gente. Eu devo estar muito vesga nesse vlog. Até porque metade dele eu tava me tirando maquiagem. Mas é isso, vou dar uma lavadinha no rosto agora pra tirar os restinhos do demaquilante, de alguma coisa que tiver maquiagem. Passar uma toalha e vejo vocês mais pra frente. Amanhã meia-noite tem live, então eu devo aparecer pelo menos em algum momento pra finalizar, pra falar das últimas leituras que eu fiz. Olha ali, todos os ursinhos e a bagunça da cama. A gente se expõe nesses vlogs, né? Mas a Sam, da Samantha Bell, ela comenta um negócio que eu acho bem legal, né? O vlog é realmente uma documentação. Eu adoro ver meus vlogs antigos e me ver diferente e ver o que eu tava fazendo nesses dias.
É muito gostoso, confesso. Gosto muito, apesar do trabalho que dá editar vlog. Boa noite, senão não para de falar. Boa noite, gente, tudo bem? Agora é quase meia-noite do sábado. Eu vou participar da live do pijama. A gente colocou os emojis lá no Twitter que eram respectivos a cada pijama. E eu estou fazendo o meu segundo drink da noite, que como vocês viram, tinha um copinho ali, que eu tava fazendo uma infusão de chá verde na tônica. Eu tomo a tônica azul mesmo, gin tônica. Gin tônica, água tônica. E aí eu coloquei raspinhas de limão, né? Não é raspinhas, mas eu fiz elas bem fininhas, essas rodelinhas. Coloquei no fundo com gelo e aí depois joguei a infusão com o gin. Eu faço meio de olho, porque eu já fiz curso de bartender, então eu tenho o costume de contar os segundos pra saber quanto tem de gin. Agora virou uma coisa bem intuitiva, eu não sei explicar. Sabe aquela coisa de quem sabe mais ou menos? Exatamente eu. E aí eu coloquei, olha só que bonitinho que ficou. Coloquei esse negocinho aqui que segura um pouquinho o negócio de chá, pra não ficar caindo e não ficar puxando, né? Quando você puxa aqui, ele trava, ó. Isso aqui veio com um chá da Dr. Oetker que eu comprei. Então, não sei se tem em outros lugares, mas ele vem de brinde no mercado mesmo. Eu tava lendo agora O Imitador de Homens, do Walter Tevis, e tô gostando bastante, mas acho que na live eu vou acabar lendo Lições, o quadrinho. Graphic MSP. Volto pra falar com vocês depois. Gente, olha quem apareceu na nossa live. Ai, Dri, maravilhosa. Ai, corações. Corações, gente. Super fangirl tirando print. Corações, gente. Vai. Pronto. Tipo, todo mundo ignorou meu coração, mas tudo bem. Ai, desculpa. Isso. Corações. Rodrigo tá falando pro pessoal mandar superchat por causa da monetização. Ai, que... Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 9, e eu ainda não gravei o fechamento dessa maratona pra poder postar o vlog pra vocês. E como eu quero que ele vá ao ar no dia 12, que é domingo, eu vou tentar fazer isso agora. Eu queria dar uma recuperadinha nas leituras que eu fiz na primeira semana. Se vocês quiserem saber mais detalhadamente, dá uma olhadinha naquele vlog. Mas eu vou fazer meio que uma listagenzinha aqui básica com a quantidade de páginas, tá? Acabei de perceber que eu não contei as outras páginas, mas eu vou fazer isso enquanto eu converso com vocês, porque é vida real aqui. Ideias para Diário Fim do Mundo, 88 páginas, do Ailton Krenak. Cesto de Tranças, da Natália Litvinova, 61 páginas. As Verdadeiras Riquezas, da Cautea de Mi, 153 páginas. Esse livro aqui já vai ter resenha no canal quando esse vídeo for ao ar. Fabia e o Caos, 200 páginas, também tem resenha no canal. A Tempestade, 120 páginas. Esses aqui foram os livros concluídos na primeira semana, que eu li inteiros, né, digamos assim. Mas eu também concluí a leitura de Caliban e a Bruxa, lendo 131 páginas durante a maratona. E eu li 12 páginas do livro Ovelhas Negras. Então eu li 460 páginas na primeira semana da maratona. Na segunda, eu comecei lendo um artigo separado da Bell Hooks chamado Vivendo de Amor, que é muito gracinha e que foi base para um episódio do meu podcast, que é sobre afeto. Então dei uma olhadinha lá, chama No Céu Tem Livro. E ele tem 12 páginas só, é bem tranquilinho. Você encontra em alguns sites como o Guia 10, que faz tradução desses artigos da Bell Hooks. Depois eu li Cotidiano, da Mariana Travascio. Eu amei demais esse livro. Só tem resenha no Instagram até domingo, mas em breve deve sair no canal, porque eu já gravei. Eu li 21 páginas de Ovelhas Negras, né? Aquele livro do Caio Fernando Abreu, que tá no meu projeto. Calma aí que eu tô fazendo conta enquanto falo com vocês, né? Perceba. E aí, eu coloquei de última hora na minha maratona ler aquela trilogia da Graphic MSP, Laços, Lições e Lembranças. Mas eu acabei lendo Laços inteiro, que tem 84 páginas, e Lições parcialmente. Eu, na verdade, até li depois da meia-noite do sábado, porque eu li durante o nosso sprint da festa do pijama, com a Mel, a Ray, a May, a Sam e a Kabuki, com participação especial do Dan, da Paludeto, do próprio GF, né? E no final das contas. Mas enfim, eu acabei lendo 50 páginas durante esse sprint. Porque, gente, sprint depois da meia-noite, sabe? Não ia dar pra ler outra coisa que não fosse isso.
E eu li parcialmente o Imitador de Homens. Eu li 136 páginas de Imitador de Homens. Agora deixa eu fazer a conta aqui, calma aí. 6 com 4, 10, 2 com 10, 5, 6. 6. Sobe 2, 2, 4, 10, 11, 14, 19, 27, 2, 3, 4, 5. Ok, eu li bem mais na segunda semana. Eu li 576 páginas na segunda semana. Então, significa que 576 mais 460, 6, 6, 6, 12, 13, 10. Eu li 1.036 páginas nessa maratona, 1.036 páginas lidas em 14 dias e uma folguinha ali, né? Esse a mais do sábado que a gente teve, do domingo, né? Meia-noite às 3 tem domingo. Mas enfim, cara, foi uma maratona muito gostosa. Eu achei ela muito prolífica com relação a leituras, né? Eu li muito mais do que eu tava acostumando a ler. A minha média no Scooby cresceu bastante. Inclusive, quem não me segue no Scooby, tá aqui no box de descrição sempre minhas redes sociais. Eu só preciso incluir o TikTok. Porque a única rede social minha que não tá lá é o TikTok. E foi muito bom, porque assim, a gente no Booktube, a gente tem vários grupos, várias amizades e tudo mais, só que a gente nunca conhece todos os produtores de conteúdo, porque é muita gente. E participar dessa maratona me possibilitou conhecer muito produtor de conteúdo massa, que faz coisas que eu admiro e que eu nem sabia, sabe? Então me deu essa oportunidade. Eu já agradeci nas redes sociais, mas é legal deixar aqui registrado. Eu vejo muito vlog, a Sam falou isso no primeiro vlog dela da maratona. Eu vejo muito vlog com uma documentação. Eu gosto muito de ver vlogs meus antigos e lembrar como eu vivi aquela semana, aquele dia, enfim, aquele período de tempo que eu documentei. E eu queria agradecer ao Geek Freak, então, ao Vitor Almeida por ter me convidado por essa maratona. A minha síndrome da impostora bateu um pouco, achando que eu não ia conseguir fazer amizades, conversar, porque a gente sempre acha que não vai conseguir, que não vai se entrosar, mas deu tudo super certo. Eu agradeço muito a Andrea, do blog Fundo Falso, a Thaís, do Pronome Interrogativo, e a Melina Souza, né, do Tea With Mel, por me receberem no canal delas, mesmo sem me conhecer. E eu agradeço também ao pessoal que participou dessas lives comigo ativamente, como a Samantha Bell, o canal do nome dela, o Dudu Lucky Fish, a Tatiana Durães, do canal com o nome dela, Tatiana Durães. Nossa, tem bastante gente, vamos lá. Aí o próprio GF participou de uma com a gente. Depois teve a última live que teve a Ray do De Livro em Livro, a Karine do Kabuki TV, gente, tô com medo de esquecer as pessoas. A May, né, que é a Mariane Mortari, eu confundo as duas ainda, perdão. A May, a Ray, a Mel, a Sam, a Kabuki, acho que era isso que tava na última live. Aí depois a gente teve uma breve participação do Dan, da Paludeto e do GF de novo. Então, muito obrigada a todo mundo. Obrigada pelo pessoal que conversou comigo, que me ajudou, me tirou dúvidas. A gente foi se apoiando aí um no outro. E com certeza essa maratona fez da quarentena um momento menos ruim, com certeza. Assim, a gente conseguiu rir, se divertir. E é muito bom saber que a gente continua com essas amizades, continua consumindo esses conteúdos incríveis e continua trocando ideias sobre livros na internet. Sem demagogias, é realmente muito, muito, muito bom. É isso, espero que vocês tenham gostado demais desse vlog, que vocês não desistam dos meus vlogs gigantes, que vocês tenham chegado até aqui. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer por aqui. Eu não sei, porque eu tô gravando de um ângulo super estranho. Mas se inscrevam no canal, conheçam os conteúdos por aqui, se sintam muito, muito bem-vindos e se hidratem. Um beijo e até a próxima.